Seja bem-vindo ao podcast do Apogeu do Palestrante, o PodTalk que está aqui para discutir os bastidores do mercado de palestras. Se você é palestrante, mentor, consultor, seja muito bem-vindo. Aqui a gente discute todo esse mercado do conteúdo. E no dia de hoje a gente vai falar sobre os mitos e verdades, sobre o palco, sobre as esteiras de produtos. E do meu lado, que é a minha direita, Alexandre Alvarenga, nosso convidado. Alvarenga, muito obrigado. Muito prazer, obrigado pelo convite. Mais de 500 palestras realizadas, mais de 10 mil pessoas que já te ouviram. A gente já teve o prazer de ter você no palco com a gente algumas vezes já, né, Alvarenga? Foi um prazer enorme, uma experiência fantástica. É um prazer ter você com a gente aqui, viu, querido? Muito obrigado. Valeu. E à minha esquerda aqui, Jorge Rubadel, também palestrante com mais de 10 mil palestras. Não é isso, Rubadel? Mais de 500 palestras, mais de 5 mil apresentações, contando a carreira artística. Maravilha. E também faz lançamento de infoproduto, Também. cursos online para a turma também. Isso mesmo. Maravilha. O podcast aqui vai ser imperdível. Fica com a gente até o final. Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, eu tenho um recado para você sobre a Implantar. Quero agradecer a Implantar Telecom, nosso parceiro. Eu queria que a Raíssa viesse dar um recado para a gente. Vem para cá, Raíssa. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Maravilha, obrigado, Raíssa. E você aí que é palestrante, que está sofrendo na hora de fazer a live, né? Reunião no Zoom, eu sei que o seu Zoom fica travando, seu Meet fica travando. O que você vai fazer? Você vai ligar na Implantar e contratar a melhor internet de Belo Horizonte e região aí para sua casa, para o seu negócio, para você atender seus clientes em paz, tranquilo, beleza? Vamos para nossa pauta de hoje então, turma? Vamos. É isso aí. Bora lá. Pessoal, uma das dúvidas que muitos palestrantes vêm aqui na Avante, que me procuram, falando assim: Bruno, eu quero ser palestrante, quero ficar milionário no mercado de palestras, tem muitas promessas aí, né? Eu sei que você recebe muito tráfego aí, com promessas aí meio estranhas. E a pergunta que eu tenho para vocês aqui hoje é o seguinte: palestrante, só dá palestra, Alvarenga? E aí? De jeito nenhum. Palestrante, ele é multidisciplinar. Multidisciplinar. Ou seja, ele começa dando palestras gratuitas, e a visão dele é mais ampla. Ele precisa contribuir com a sociedade de uma maneira muito mais ampla, não só palestrante. Porque a palestra é ministração. O palestrante fala e a audiência escuta. Mas é importante que ele tenha workshops interativos, que ele possa conversar com a plateia, com a audiência, que ele possa investir também em conhecimento para ministrar treinamentos. Boa. Treinamentos, por exemplo, como o Rubadel está aqui, então, naturalmente, que ele tem lá o treinamento dele, né, de marketing digital, né, Rubadel, quer mais? Isso mesmo, oratória, comunicação. Enfim, né? Então, é super importante essa visão ampla, visão macro, que é a visão do estrategista. Depois ele vai traçar planos táticos para poder implementar isso. Então, palestrante não é só palestrante. Maravilha. E, Rubadel, sua opinião sobre ser somente palestrante e também ter outros produtos? Como é que tá isso para você lá? Vamos lá. Quando eu entrei no mercado de palestras, eu confesso para vocês que eu entrei justamente achando que era simplesmente fazer palestras. Na verdade, lá em 2004, quando eu vi um palestrante que era do meu segmento, eu também sou mágico, sou ilusionista há 25 anos, e eu estava num congresso de mágica e eu vi um palestrante mágico, Clóvis Tavares. Uhum. E eu vi esse cara me inspirou, falei, poxa, eu quero ser palestrante um dia. E eu achava que o palestrante a palestra era o produto final. Só que é lógico, né? A gente entra no mercado, quando a gente começa a entender o ponto principal, a gente não está no mercado de palestras, a gente está no mercado do conhecimento. Isso aí. E a palestra, ela é um produto do mercado de conhecimento. Legal. Alexandre, você entrou como palestrante? Você já chegou sendo palestrante, treinador? Qual que foi a sua primeira atuação? Não. Na verdade, a minha primeira apresentação foi com 11 anos de idade. Estava caminhando na praia com meu pai e ele falou, poxa, você faria uma apresentação porque nós ganhamos a premiação lá da filial, etc. E tal. Eu falei, pai, mas como é que eu vou fazer? Não, eu te ensino. Aí ele fez redigiu tudo direitinho, falei lá, com 11 anos de idade, lendo, certo? Dali para frente, eu não tinha nem ideia de me tornar palestrante em si, né? Meio corporativo a vida inteira, mas no corporativo eu fui muito professor, dando treinamentos lá, treinamentos de vendas, e aí veio essa vontade de me tornar um palestrante também. Então, o que eu fiz? Não tinha lá muito conhecimento de palco, não tinha presença de palco, enfim, comecei a migrar para cursos e treinamentos. E até hoje eu fiz 8, e não parei até hoje, porque tem que aprender sempre, né? E aí veio o gosto de ser treinador, entende? Treinador de inteligência emocional, também como professor, porque eu acredito que também é professor, né? Orador e tudo mais. E, enfim, então hoje eu ramifico esse mercado de conhecimento aí, né? Mas quando você começou? Você Comecei começou como o primeiro cachê que recebeu foi como treinamento. Treinador. É. Legal. Ou seja, eu vi que era mais fácil o mercado de treinamento. Então, eu sendo treinador, eu podia ser palestrante. Eu via o mercado de palestras como um mercado bem mais desafiador.
Então aquele medo na época, não, então a crença me levou para ser um treinador primeiramente, entende? Sim. E continuei dando palestras, então eu posso dizer que eu sou treinador, palestrante, consultor, professor. Mas você usa as palestras como forma de captar clientes para treinamentos, ou não? Depende. Se eu vou fazer uma visita, por exemplo, numa empresa, primeiro eu faço ali um briefing com o prospecto para saber a necessidade dele, para ver se entra com palestra, se entra com workshop diretamente, se entra com outro tipo de treinamento, entende? Agora, no mercado, eu creio que a melhor forma de captar pessoas para treinamentos é pela via da palestra. Boa. Entende? Então Sim. varia muito. Sim. Tá? E você, Rubadel, você começou nesse mercado como mágico, vendendo o artista, ou vendendo a palestra direto? Como é que você Não, começou? comecei como artista no ano de 2000. Eu trabalhei numa empresa dinamarquesa de 2000 até 2004, então fazia shows de mágica esse final de semana como complemento de renda. A empresa saiu do Brasil no final de 2004 e eu fui atuar profissionalmente como mágico. Então eu fiquei alguns anos ainda trabalhando. E me posicionei como ilusionista, como mágico, como artista. E esse desejo de me tornar palestrante estava muito latente dentro de mim. E eu preciso colocar isso. Eu comecei a assistir treinamentos para palestrantes, comecei a assistir muitas palestras, eventos de congresso de vendas, liderança, eu me inscrevia, ia lá só para modelar, para entender o que os palestrantes faziam. Até então eu ainda achava que a palestra era o produto final. Principal, sim. Quando eu migrei de profissão em 2012 para 2013, eu tinha a intenção de me tornar exclusivamente palestrante. Então, no entanto, eu abandonei minha alcunha de mágico e mudei todo o meu portfólio, meu posicionamento para vender palestras. Se eu soubesse que o mercado era desafiador, igual o professor Varenga falou, eu talvez não teria entrado. Sim. Mas a minha sorte foi justamente não saber que era desafiador. Entendi. Que me fez entrar no mercado. E resistir. Mas assim, eu confesso que não foi tão difícil assim, porque a gente estava numa época que estava muito pujante, principalmente as palestras motivacionais. Então tinha uma demanda latente de mercado naquela época que se contratava muito palestras motivacionais como fim próprio. Então, ou seja, só que ali eu ainda não enxergava um processo do mercado do conhecimento, que aquilo ali poderia se tornar uma esteira de produtos e depois levar a uma consultoria, a uma mentoria, ou até antes mesmo eu ter um curso online, um e-book, alguma coisa que antecedesse para me gerar autoridade para que eu pudesse vender mais e até com mais facilidade as palestras. Legal. E como é que foi voltando para o Alvarenga, como é que foi essa entrada sua, essa transição? Porque muitas vezes a nossa audiência que está nos ouvindo, alguns já são palestrantes renomados, já estão há muito tempo no mercado, outros estão num processo de transição, nesse momento de dificuldade que você falou aí, tá sofrendo, e tem outros que querem entrar. Aí vem aquela questão financeira. Eu sempre recomendo para você que está nos ouvindo aí uma transição segura, sem fazer loucura. Não tem nenhum evento de 3 dias que você vai sair no 4º dia vendendo palestra de 5 mil reais. Isso é loucura. Acontece muito aqui no nosso banco de palestrantes na Avante. O palestrante vai, faz o curso de 3 dias e quer sair no outro dia vendendo 5 mil reais. Eu entendo que é um processo e que você vai ter que fazer uma transição segura. Só que na sua época não tinha ninguém para te dar essa informação, né, Alvarenga? Como que foi para você essa transição do mercado corporativo para o mercado de treinamento? Foi desafiadora demais. Mas muito. Depois de 29 anos de corporativo, ou durante esses 29 anos, eu era muito procurado por colegas para conselhos, sugestões, dessa parte comportamental. Eu falei, poxa, eu preciso levar isso para o mercado. E aí comecei a fazer palestras gratuitas. Fiz muitas palestras gratuitas. Então foi uma transição bem calculada, demorada demais. Quando eu deixei o corporativo, em 2015, definitivamente, tinha uma reserva financeira para continuar investindo em conhecimento. Então você se organizou antes de fazer? Me organizei. Eu não fui inocente, entende? Tá? Embora, mesmo me organizando, amigo, foi luta. Né? A trajetória, ela é longa e requer muita persistência. Por isso é que eu insisto em dizer, né? O conteúdo emocional, o equilíbrio emocional é tudo. Sim, verdade. Principalmente nas transições. E principalmente pelo fato de entender que os desafios que você vai enfrentar na trajetória, eles são normais, eles vão acontecer. Não tem nada de errado com os desafios. Vai depender muito da minha percepção. Então foi uma transição bastante árdua mesmo, sabe? E eu te confesso que até hoje eu contribuo. Quando me convidam para um tipo de evento, que seja de networking, eu faço palestra gratuita, porque aquilo para mim também é como se fosse uma visita de prospecção. Sim, é uma reunião comercial, né? A palestra é uma reunião comercial. Exato. Então, não me furto, faço várias vezes,
Mas é obviamente Desde que não seja para o cliente fim também, né, Alvarenga? Exatamente, de fato. Né? Ou seja, ali para captar vários outros prospectos. Dentro do nosso módulo lá de precificação lá da imersão e do Apogeu, eu tenho um módulo que fala assim, palestra grátis nunca mais. Mas o que quer dizer o palestra grátis nunca mais? Não é o não receber, mas essa palestra ela tem que ter algum objetivo, eu faço a palestra de graça, mas eu quero foto, eu quero vídeo, eu quero depoimento, eu quero poder fazer um pitch no evento, ou seja, nesse momento, aquilo que era um pedido de uma palestra gratuita, ela passou a ter o seu valor. Eu quero ter uma carta de recomendação para poder colocar lá no Sebrae na hora de me candidatar para uma palestra, para uma empresa. Então, quando a gente fala do palestra grátis nunca mais, não é você não dar a palestra sem receber um cachê, é você não dar uma palestra sem um objetivo comercial muito bem alinhado, né? Legal. Robadeiro, como é que foi a sua transição? Me conta aí. A minha transição ela foi um pouquinho mais abrupta. Eu estava com um mentor na época que ele me sugeriu queimar a ponte, literalmente. E para mim foi uma decisão difícil, porque eu já tinha uma carreira consolidada como artista, já tinha me apresentado em vários programas de rede nacional de relevância, Ratinho, Silvio Santos, Encontro na Rede Globo, e isso como artista era uma chancela maravilhosa. E eu tinha, na mágica, um sustento incrível. No entanto, como é que eu abriria a mão disso para poder desbravar um mercado até então desconhecido? Só que o desejo era muito grande. Eu fui fazendo uma transição suave no início, até que num determinado ponto eu precisei sim queimar a ponte. Quando eu vi, falei, olha, é isso que eu quero, porque eu acabei encontrando nas palestras não só uma boa fonte de renda, mas eu encontrei uma vocação. Eu achava que a minha vocação era entreter, alegrar as pessoas, levar felicidade, mas no fundo aquilo era só uma ferramenta para eu poder fazer minha verdadeira vocação, que é compartilhar conhecimento. E quando eu pisava num palco para fazer uma palestra, era muito diferente do que eu pisar num palco para fazer um show de mágicas. Para mim, a emoção era diferente, porque eu estava ali contribuindo com vidas. E o mais legal, a hora que vinha um participante, uma pessoa que estava ali na audiência ali da palestra, vinha depois dar um abraço e falar, cara, o que você falou ali fez minha visão mudar, a percepção mudar. E isso me deixava cada vez mais tranquilo que eu estava no caminho certo, mesmo sendo difícil. Então eu quero falar para você que está nos assistindo, você que é palestrante, por mais que você ache, poxa, eu vou encarar muitos desafios, não existe profissão que não tenha desafios. Todas terão. A questão é até quando você vai ter inteligência emocional para segurar firme e chegar lá onde você quer chegar. Boa. Eu gostei do termo do queimar as pontes, né? O pessoal fala dos queimar as naus também, queimar o navio, que era um termo antigo quando você ia para a guerra, né? Aí só tinha uma ponte que dava para outra cidade. Exatamente. E aí o pessoal ia para o campo de batalha e ficava naquela assim, qualquer hora que eu volto, não vou lutar mais não, vou abandonar todo mundo e vou salvar minha vida. E a mesma questão, quando ia de navio, queimava os navios para ninguém poder recuar. E eu não discordo dessa filosofia desde que você tenha se preparado para a guerra. Ah, totalmente. Porque isso conta, porque muitas vezes a gente vai na palestra motivacional e aí vem o palestreiro e fala assim, queime as naus, não existe plano B, só existe plano A. E eu concordo com essa filosofia, eu não sou contra ela, desde que, antes de ir para o plano A, você se prepare, você pega a sua armadura, pega a espada, pega o que tiver e esteja preparado. Porque também queimar a ponte de mão a banana, né, Alvarenga? É uma burrice, né? Desculpa, mas é uma burrice. Não dá. Você tem que estar preparado. Sim. Faça curso, esteja num ambiente que te proporciona conhecimento e o amparo que você vai precisar. Sim. Porque sozinho você pode até chegar lá. Agora, se você estiver acompanhado com pessoas que já trilharam o caminho, pessoas que estão te dando suporte para fazer isso, aí fica muito mais suave essa transição. Deixa eu só falar uma coisa em relação a palestras gratuitas. No início da minha carreira eu também fiz muitas. E eu concordo muito com o que o Bruno falou sobre sempre condicionar uma palestra gratuita a algo, você ter uma ferramenta de troca, uma moeda de troca para que vale a pena. E eu ainda vou mais além. Eu queria compartilhar uma filosofia que eu apliquei na minha vida lá atrás como artista e trouxe isso para as palestras e funciona até hoje, que é a teoria dos 3 P's. Prata, prestígio e prazer. Pagamento, prestígio e prazer. Para uma palestra valer a pena na sua vida, que você não vai se arrepender dessa palestra, tem que ter pelo menos 2 desses 3 P's. Legal. Ou tem que ter pagamento e prestígio, ou pagamento e prazer, ou prazer e prestígio. Se prazer e pagamento. Exatamente. Tem que ter pelo menos 2. Sim. Se não tiver pelo menos 2, aí eu aconselho você a descartar essa possibilidade. Mesmo que não tenha o pagamento, mas tem que ter prazer e prestígio. Maravilha, muito boa, gostei. Anota aí, ó, os 3 P's, fundamental para sua carreira. Alvarenga, queimar as pontes. Quando que foi o momento de você queimar a ponte e falar assim, agora é isso aqui ou nada? Teve um momento, né? Teve em 2015, justamente, quando veio um contrato desse corporativo e eu fui um dos únicos, praticamente de Belo Horizonte, o único executivo que não assinou. E aí me falaram assim, você é louco? Eu falei, não sou louco, eu só não concordo, mas aí se você não assinar, você está fora. Ótimo, então eu estou fora, não volto mais. E não assinei, e nesse momento eu já tinha planejado, né? Eu vou dizer que preparo, ninguém vai estar 100% nunca, mas
pelo menos o suficientemente preparado para você dar um passo, é melhor. Você baixa o seu nível de estresse, tá? E você lida melhor com os desafios que vêm. Você tem um certo preparo. Então, nesse momento foi que eu me tornei, então, franqueado de um instituto de desenvolvimento humano como treinador. Então, tive que fazer todo o curso, aprender a ministrar treinamentos da forma que eles queriam. E, nesse momento, eu olhei para trás, não tem mais a nau. Foi queimada. Não tem mais a ponte. Não tem mais caminho de volta. Muito embora, durante esse momento, eu falei, eu vou voltar. Eu vou voltar, mas não tem ponte mais. E agora? Como é que eu faço? Foi muito árduo. E aí me tornei treinador volante, porque eu tinha franquias que não tinham treinadores credenciados. Então eu tinha a minha franquia, eu era treinador da minha franquia oficial e viajava o Brasil ministrando treinamentos para aquelas franquias que não tinham treinadores credenciados. Entendi. Entende? Ou a pessoa era dona da franquia, ela comprou uma franquia, Isso. mas ela não era treinadora, ela era gerente do negócio. Exato. Ela também não via perfil nela própria em se tornar. E alguns não queriam de jeito nenhum por medo, julgarem que não tinham perfil, sabe? Então eu tive a oportunidade de viajar muitas partes do Brasil, fui parar lá em Boa Vista, em Roraima, no Acre, Boa Vista, enfim, né? E aí, em paralelo, as palestras continuaram. Ministrando as palestras para quê? Para prospectar alunos. E eram palestras presenciais nessa época. Sim. Não tinha nada online. Então você tinha que conquistar pessoas ali, e alunos que já saíam dali maravilhados com o treinamento, e aí convidavam amigos depois para fazer a palestra na casa, no prédio, no auditório lá de uma instituição que cedia para a gente. E daí foi. Então esse foi o momento de queimar a ponte. Legal. E hoje já estão fazendo 10 anos, né? E eu te confesso que eu pensei umas 3 ou 4 vezes em largar tudo, pensei. Falei assim, ó, vocês querem saber? Audiência, continuem doentes, com seus problemas, com sua ansiedade, com a sua depressão, etc. Chega, não quero mais. Porém, quando você vê isso como uma missão e um propósito, você persiste. Sim. Né? E eu amo meu trabalho, né? Eu acho que o P do propósito está no P do prazer aí, né? Totalmente. Porque quando você tem propósito, qualquer possibilidade de falar sobre aquilo que você ama, vira prazer. Então, agora tem um detalhezinho que o Rubadel falou sobre a prata. Gente, a prata, ela vem em consequência, ela vai vir. Ah, sim. Ela vai vir em consequência. Se ela for colocada em primeira prioridade, pode ser que seja frustrante. Todo negócio tem que ter a prata. Sim. Óbvio que sim. Mas o prazer e o prestígio. Né? Sobretudo o prazer colocado em primeiro lugar, né? E se você realmente está consciente de que aquilo ali é o que você gosta de fazer, você está contribuindo com a sociedade, com as pessoas, a prata vai vir. Agora, você comentou uma coisa, Alvarenga, sobre... Você estava no instituto, né? E aí depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também. Às vezes a nossa audiência está no momento desse, tomar decisão de entrar para o instituto ou não, quais os cuidados, o que ela pode fazer em relação a isso. Mas enquanto você falava, veio um ponto importante, que é o seguinte: quando que você descobriu que ser palestrante é ter que vender? E como que foi isso para você? Na verdade, eu não descobri, eu tinha certeza a vida inteira, porque no corporativo, a minha área sempre foi comercial. E a área comercial... Né? Então isso não foi um problema para você especificamente? Não. Embora, eu não vou dizer para você que eu morro de amor de vender. Adoro vender. Não, desculpa, vou ser muito sincero. Sim. A gente faz porque precisa. E não existe nenhuma empresa que não tenha comercial. Se não tiver comercial, não tem empresa, não tem financeiro, não tem contábil, não tem operacional, certo? Então eu já tinha saído de lá consciente de que tinha que vender. Porém, eu não pensei que vender intangível, produtos intangíveis, conhecimento, fosse tão desafiador. Porque até então, nas primeiras 5 multinacionais, eu trabalhava com produto tangível. E era commodity, muitos eram commodities. Já na última, era algo intangível, que já era difícil, que era proteção financeira contra morte, invalidez, etc. Mas eu não pensei que treinamento e conhecimento fosse tão mais desafiador. Então eu fui de uma forma e encontrei o desafio de outra forma. Legal. Eu costumo dizer o seguinte, né? Você que sonha em se tornar um palestrante, é entender que você vai abrir uma empresa e a partir desse momento você será um empresário. O empresário, ele tem que ter um departamento de vendas, um departamento financeiro, ele tem que ter a parte de contratos. Você vai ter que desenvolver várias competências. O palco, ele é importante, mas você não vai viver somente do palco. Os bastidores, o que tem por trás do palco, antes do palco e depois do palco, falam muito. Então, se você não tem essa compreensão, e muitas vezes as redes sociais elas querem pintar como se fosse algo muito lindo e muito místico, né? Na verdade, existe um trabalho de background, vou colocar assim, de bastidor, que você tem que estar apto para isso, né, Rubadel? Como é que foi para você esse processo de entender que palestras era um negócio e precisava ser gerido e vender, que não era só os holofotes? Bom, para mim foi um pouco mais tranquilo, ao mesmo tempo desafiador, porque tranquilo
porque eu achava que a palestra era o fim do túnel. Eu só tinha que vender a palestra. Eu já estava acostumado, porque eu vendia um outro produto que, teoricamente, era mais difícil de vender do que a palestra. Voltando para o meu negócio anterior, que era mágica. O que é mágica? É o supérfluo do supérfluo. Você tem um filho, você tem uma filha, vai fazer o aniversário da tua filha, você vai contratar o buffet, o bolo, o local, o garçom, o pula-pula. Se sobrar dinheiro, você contrata o mágico. Então, ou seja, eu já tive que aprender a ter uma habilidade de vender algo que, teoricamente, é supérfluo. Agora, quando eu fui para a palestra eu já tinha uma outra facilidade em relação à mágica, porque eu já estava vendendo resultado para equipes comerciais, resultado para empresas. Então, isso, teoricamente, já era um pouco mais fácil para mim. Só que eu parava ali. Então eu não entendia que a palestra, que eu tinha que, na palestra, vender alguma coisa, vender algo a mais. Então acabava ali. Meu LTV era desse tamanhozinho, né, traduzindo para vocês, o LTV é o Lifetime Value, o tempo de vida útil do teu cliente dentro do seu negócio. Então por quê? Eu ia na empresa, fazia uma palestra uma vez, e não vendia mais nada para essa empresa, não vendia mais nada para ninguém que estava ali me assistindo, e pronto. Literalmente, eu deixava dinheiro na mesa. Sim. Aí quando eu entendi que na palestra eu precisava vender, aí eu falei, poxa, eu também não gosto de vender. Eu preciso criar uma habilidade de vender dentro do meu próprio produto. Aí isso foi um desafio. Por isso que eu falei, é desafio, mas foi gostoso. Hoje não. Hoje, para mim, vender dentro do meu produto virou um negócio extremamente prazeroso. Eu brinco e falo assim, eu tenho que tomar cuidado para não vender tanto. Porque eu acabo me empolgando, porque hoje eu vi que o resultado está no departamento comercial. Então, se eu vendo, se eu aprendi a vender, a montar uma palestra de forma estratégica, que eu faço um seeding lá no início, que no meio dela eu já falo sobre o meu produto, sobre a minha mentoria, ou sobre um curso online. Então, ou seja, eu já estou plantando sementes ali para no final, de repente, fazer um pitch, ou não. Legal. Ontem eu estava fazendo uma sessão estratégica com um palestrante motivacional, e ele falando sobre... Ele também é mestre de cerimônia também. Inclusive, você que é palestrante é um ponto legal. Vocês dois fazem mestre de cerimônia, né? Eu já fiz, hoje eu não faço também. mais. O Alexandre também mas no lançamento do livro você fez cerimonial pra gente, o Alexandre também fez. Mas eu faço, hoje em dia, eu faço em momentos esporádicos e para amigos especiais. Ah, maravilha. Eu tinha um produto antes que era um mestre sem cerimônias, onde eu fazia com mágica, com humor e tudo, mas hoje é só em ocasiões especiais. E lá, nessa sessão estratégica, eu falava com ele o seguinte... A palestra motivacional ela tem um problema muito sério quando o palestrante é só palestrante motivacional. Por quê? Depois que você vai na empresa uma vez, o seu LTV, ele é assim, você só vai voltar em 5 ou 10 anos. Você não se voltar. Então, o que a gente estava fazendo na sessão estratégica? Cara, você vai ter que ter outros produtos que assim que terminar a palestra motivacional, você vai ter que trazer esse lead para algum lugar para você dar uma continuidade nesse produto. Ou então você ter palestra para Novembro Azul, Outubro Rosa, Dia dos Pais, você vai ter que desenvolver outros produtos, porque senão a energia que você vai gastar para captar cliente é tão absurda para captar e para vender, e depois você não vai conseguir fazer mais nada com esse cliente. Então você aí que é palestrante, se você é palestrante motivacional, está pensando em entrar no mercado, você tem que pensar nessa vida útil desse cliente, né, Varanha? Além do que, você que está na audiência aqui, ou na audiência de alguma palestra, ou de algum treinamento, aquele que ficou chateado, lá, já vão vender, tá vendo? Olha, eu não gosto disso. Ora, tudo que você tem, seu relógio, seu blazer, sua calça, tudo alguém te vendeu. Então, venda é um ato de amor, é o que eu entendo, tá? Também. É um ato de amor. Embora eu não morra de amores, eu faço porque é importante. Mas quando você sabe que o seu produto, ele faz a diferença, principalmente quando as pessoas põem a mão na massa, te dão a mão, como um treinador e um atleta olímpico, vamos junto, vamos lá. Cara, você vende com gosto, é muito bom, sabe? Então essa continuidade, eu vi, né, em colegas que estavam se formando como palestrantes, eles tinham pavor de vender. Mas quando a gente foi perguntar, em outras situações, outrora, que ele participou como audiência, ele também tinha raiva quando o treinador, o palestrante oferecia algum produto de continuidade, até o downsell, tá? Que é o produto mais barato, não gostava. Chateado. Então, ou seja, a crença limitadora já estava dentro dele mesmo. Então, ou seja, para você vir para esse mercado, é muito importante que você trabalhe crença, paradigma, valor e princípio. Eu penso que o seguinte, a venda do palestrante é aquele negócio, olha, eu entendo que eu entrego uma palestra motivacional. A nova venda, o novo produto, é a possibilidade da pessoa continuar no processo. Então, é muito frustrante você dar uma palestra de 1 hora de algo, a não ser que você seja muito raso no seu conteúdo. Você dá uma palestra de 1 hora, a pessoa sai dali estimulada, mas ela pergunta assim, e agora? Para onde que eu vou? Qual que é o próximo passo? Verdade. Qual que é o caminho que eu vou seguir? Quando eu chegar lá fora, o mundo, aqui tá todo mundo muito lindo, todo mundo tá animado, frequência alta, música boa, tudo bacana. Mas quando eu voltar amanhã pro escritório, voltar para minha casa, o clima tá o mesmo.
Como que eu vou manter essa chama acesa? Quais ferramentas estão disponíveis para mim? Essa é a dor do seu público. Então, vender, igual o Alexandre falou, é um ato de amor no sentido que, assim, qual dor que você resolve? Agora, será que é uma palestra, ou será que um treinamento de 2 dias, ou de um dia, vai manter essa solução por quanto tempo? Então, vender um novo passo realmente é dar continuidade no aprendizado que você promoveu naquele momento, né? Totalmente, concordo. E, Bruno, eu vou um pouquinho mais além. Quando o palestrante que se intitula hoje em dia somente palestrante motivacional, eu acho que ele precisa tomar um cuidado justamente com isso, porque, como o Bruno falou, o CAC é muito caro para você conquistar um novo cliente. Então, é mais fácil vender para quem já é o teu cliente ou para quem já te assistiu. Agora, quando você, que é palestrante motivacional, consegue agregar uma expertise, uma especialidade ao teu produto, e sim, leva uma palestra motivacional, mas leva com técnica, com ferramentas, que dali você tem uma expertise por trás que valida esse seu trabalho, porque dali você pode vender um infoproduto, você pode vender uma mentoria, um acompanhamento, vender uma imersão, um mastermind. Ou até mesmo um grupo de WhatsApp. Você Sim. pode vender que os participantes que estão ali vão pagar R$ 97,00 por mês, R$ 47,00 por mês, para entrar num grupo de WhatsApp, onde você vai dar uma dica semanal, você vai entregar uma planilha, uma ferramenta, a Sim. pessoa vai poder colocar as dúvidas dela, você vai tirar as dúvidas. São coisas extremamente simples. Agora, o problema é quando o palestrante é raso. Então, se você ainda está nesse lugar de que você ainda não tem a segurança sobre o que você entrega, aí realmente você tem que dar uma estudada mais, buscar certificações, buscar outras competências. A gente está partindo do pressuposto que você, um palestrante que tem uma formação do mercado corporativo, você já está bom. Normalmente a pessoa que é boa, ela é boa. Ela o tempo todo está querendo estudar. É uma fuga da venda. Muitos estão aí, que estão me ouvindo. Eu sei que você investe todo ano em curso. A pessoa já é incrível. Já pode botar ela no palco que ela vai dar um show. Mas ela continua se capacitando, sendo que ela tem que ir para venda. E aí o Rubardel falou sobre o CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente. Se você fica nisso o tempo todo e não parte para venda, aí acabou. Acabou. Você vai só comprar curso atrás de curso, mentoria atrás de mentoria, e não vai colocar em prática aquilo que você poderia estar fazendo. E reclamar do mercado, né? E ainda tem um detalhe. E ela ainda não só vai reclamar do mercado, como vai reclamar do concorrente, que tem menos capacidade do que ela, só que ele tem a coragem de agir antes dela. Então, isso aí eu sei que é um soco no estômago, mas tem que ficar de lição. Então, ou seja, poxa, eu já estou amparado, eu já tenho uma expertise, eu já tenho um conteúdo, eu já sei um pouco mais, ou até muito mais, do que muita gente do meu mercado sabe. Poxa, então, bora pro campo de batalha. Boa. Você falou sobre ser um soco no estômago, né? Essa questão do saber que tem alguém menos qualificado que eu, vendendo mais do que eu, e eu vou fazer essa pessoa, você, nossa audiência, entrar em catarse agora aí, que é o seguinte, a gente fica naquela expectativa de que a pessoa que é ruim, um dia vai quebrar a cara. Ah, não, o cara que é ruim vai quebrar a cara, vai se queimar no mercado. Eu tenho um recado para você, a pessoa que é ruim, mas está vendendo, ela vai continuar vendendo, infelizmente. A não ser que ela se frustre com o não resultado que ela entrega, mas se ela tiver disposição de continuar entregando um trabalho ruim, mas vendendo bem, ela vai continuar vendendo. E essa é uma desculpa que você está colocando para você. Você precisa aprender a vender logo. Você que é palestrante, você tem que entender sobre o processo. Não é que você tem que fazer a venda, você pode ter um vendedor, mas entender sobre o processo de vendas é fundamental e é básico, né, Varela? Não tenha dúvida. Além disso, eu estou me lembrando aqui de um ponto que é comportamento, tá? O seu nível de criticismo enquanto audiência, quanto mais alto ele for, criticismo, quando eu falo, a palavra crítica, eu nunca a vi como positiva. Nunca. A crítica por si só, né, não existe crítica construtiva. Existe sim, né, um feedback, quando você dá um bom feedback, você vem com efeito sanduíche, você elogia primeiro, porque, claro, tudo tem um ponto positivo. Então você que, por exemplo, tinha um nível de criticismo alto. E eu notei que cada vez que eu subia no palco, eu tinha mais medo de ser criticado. Porque já estava dentro de mim aquela situação, entende? Então quando o Bruno falou sobre ser ruim ou bom, tá? Eu entendi, tá, Bruno? E é isso mesmo que a gente fala de forma corriqueira e popular, mas se a gente for pensar bem, tá tudo na nossa percepção, o ruim ou bom. Então eu tenho que estar bom, eu tenho que estar bom, eu tenho que estar bom, eu tenho que estar 100% preparado para dar o passo. Não, você tem que dar o passo, com o mínimo de preparo, lógico, né? Ver lá o seu local, o equipamento, as suas vestes, o mínimo possível para você tá lá no palco dando o seu recado. Eu lembro também que quando eu fazia lá os cursos, né, fiz alguns cursos mais superficiais, mais teóricos, que não tinham prática, não tinham performance de palco, era muita regrinha. Não pode isso, não pode aquilo, então o sujeito já sobe no palco com medo. E ele passa a não ser ele mesmo. Uhum. Claro que aquele direcionamento é importante,
Mas é muito importante, você que quer ser palestrante ou já é, seja você. Autenticidade. Seja né? autêntico. Isso é muito importante, sabe? Seja com um pequeno vício de linguagem, não pode vício de linguagem, mas você tem a sua regionalização. O mineiro fala de uma maneira, o paulista fala de outra. Qual o problema? Qual o problema? Então seja você. Isso foi muito importante para eu ter menos frio na barriga quando eu subisse no palco. Que é natural, tá? Sempre tem um friozinho, naturalmente, por mais que você tenha muito tempo de estrada, é natural. Mas é muito gostoso também que depois de um certo tempo esse frio passa rápido. Sim. E você sendo você, colocando tudo que você aprendeu, a performance vem. Agora, outro detalhe, é estudar, performar e praticar o resto da vida. Toda palestra que eu vou fazer, tá, principalmente as remuneradas, tem um treinamento prévio. Boa. No espelho, 15 minutos, é ótimo isso. Processo respiratório que eu te falei, enfim. Sim. É muito amplo, né? Eu sei que é muito bom, né? Vamos aproveitar esse gancho, É muito então, bom. para falar do palco. Pegar algumas dicas aí para quem está nos ouvindo ali. Rubadel, do seu primeira palestra, qual o conselho que você se daria se você pudesse voltar no tempo e encontrar o Rubadel do primeiro dia no palco? O que você falaria para o Rubadel? Eu falaria, começa o quanto antes, mesmo que não esteja bom. Deixa eu contar uma história. O Bruno falou sobre a superficialidade ou, dependendo do conteúdo da palestra do cara, é muito vago, é muito superficial, e muita gente fica julgando esse cara. Fala assim, poxa, ele tá ali, ele tá vendendo palestra, mas é muito raso o conteúdo dele. Só que tem uma questão. Eu conheci um cara que ele tinha um conteúdo raso, teve a coragem de começar, foi fazendo, e ao longo do caminho, esse cara foi ficando bom. Ele foi ficando estudando mais, como o professor Alvarenga falou, vai estudando, vai trazendo experiência para o teu negócio, para sua palestra, e no fim das contas, daí um tempo de mercado, esse cara acabou sendo conhecido como um grande especialista. E assim, eu tô resumindo essa história, mas a história é minha. Legal. Porque quando eu comecei, a minha palestra era rasa, era muito, muito superficial, porque eu queria ser um palestrante motivacional. Só que eu estava vendendo, mas eu vendia porque eu tinha coragem. E pro Rubadel lá de trás, que demorou a começar, a minha dica para ele era, começa o quanto antes. Porque ao longo do caminho, se você dedicar a estudar, você vai ficar bom. É inevitável, principalmente se você estiver com as pessoas certas. Boa, olha que importante, né? Você não se sentia tão pronto, fez, mas aquele sentimento de eu não posso ficar raso. Eu posso estar num momento ainda de quem está começando, de iniciante, mas eu não quero sobreviver nesse lugar de não ter o que entregar. Hoje você tem uma imersão que é de 3 dias, né? Exatamente. E assim, quando a pessoa fica também esperando o momento certo para agir, ela não vai agir chega, nunca, né? nunca vai chegar. Porque ela fala, não, peraí que eu vou fazer um doutorado em Harvard primeiro, aí depois que eu tiver essa chancela eu começo. Aí depois, então assim, e o cara vai ficando com medo. O cara fica, mas e se eu entrar, o que o meu colega da minha profissão lá vai falar de mim? Porque às vezes, no fim das contas, ele está com medo do que meia dúzia de gato pingado pode vir a falar ou pensar sobre ele. Então, ou seja, o cara já fica ali. E no fim das contas, tem uma frase do Joseph Campbell, que eu adoro, que é o seguinte, a caverna que você mais tem medo de entrar é ali que está seu maior tesouro. Legal, boa. Alexandre Alvarenga, se você pudesse dar um conselho pro Alexandre José Alvarenga, lá na primeira palestra dele, primeiro dia que ele ia subir no palco, qual que seria o conselho que você daria para ele hoje? Esse primeiro dia, meu amigo, eu tremi igual vara verde. E houve quem dissesse, não, você está nervoso, mas a audiência não percebe. Percebe sim. Meu amigo, eu comecei a ficar gelado, eu tremi, que foi para um público de executivos, diretores, para vender o treinamento. Era uma palestra gratuita, de meia hora que me deram, e na hora que eu subi, meu amigo, eu sabia que era um corpo gerencial, diretoria, etc. E pronto, aí eu fiquei preocupado. Será que eu tenho conhecimento suficiente? Tudo está na mente. Então o que eu falaria para esse Alexandre Alvarenga lá? Tá? Cara, você não treinou. Você não treinou. Você não pegou seus slides, você não subiu no palco, você não simulou aquela apresentação. Veja, 10 anos depois, isso tem 10 anos exatamente, né? Eu comecei antes, mas essa primeira mesmo foi mais oficial. Então veja, até hoje, depois de 10 anos, é bacana você chegar, treinar, o tempo principalmente, eu avancei muito tempo nas palestras, não é legal isso, sobretudo quando tem outros palestrantes, você avança no tempo, toma o tempo do outro, atrapalha o evento. Então o que eu falaria? Treinar, tá, a sua apresentação, você com você, isso é fundamental, fundamental. Que a gente mistura a autenticidade, né, que tem que ter autenticidade no conteúdo e na performance com o treinamento. Se a gente pega os maiores treinadores do Brasil hoje, vamos baixar lá a partir do Tony Robbins ali e a turma que vem com ele ali, né? Aqui no Brasil tem muitos discípulos do Tony Robbins. Cada respirada é cronometrada. E não quer dizer que não seja autêntico. Verdade. Só que ele estruturou o que é dele antes.
E a gente confunde a autenticidade com improviso. A gente tem que saber improvisar? Tem, pô, a luz pode acabar, alguma coisa pode dar um problema, meu microfone aqui para de funcionar, eu vou dividir com o Rubadel. Isso pode acontecer. Isso é improvisar. Mas agora, a gente improvisar propositalmente, né? E não existe isso, né? Ou seja, eu preparei os slides, ok, tá tudo preparadinho, ok, o conteúdo beleza, fui pro palco. Entendi. Entende? Sim. Não me autoavaliei ali naquele momento. Sim. E eu aprendi isso no corporativo, nós tínhamos um treinamento lá de vendas, que era tudo filmado, chamado de roleplay. Então filma, agora você que está treinando, você vai ver aquele cara ali, quem é aquele cara ali? O que você acha que ele fez de legal? O que você acha que ele não fez de legal? Vamos lá. Então isso é super importante, você ter essa sua visão de fora. É como se eu estivesse saindo do corpo, agora eu vou ver como é que eu estou performando. E a gente tem recurso de sobra para isso hoje. Boa. Muito recurso. Legal. Eu sou muito adepto à prática. Claro que baseado numa boa teoria científica robusta, de base, para uma prática bem direcionada, entende? Maravilha. Agora a gente vai para um próximo bloco agora, que nós vamos falar sobre os pontos de ápice. O momento mais bacana que vocês viveram na carreira de palestra, aquele cachê alto, aquele público lotado. Mas antes disso, eu vou pedir para você que está nos ouvindo aí, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com aquele palestrante, aquele amigo seu que quer ser palestrante, manda para ele e fala assim, cara, aqui tem uma mina de ouro aqui, são 2 titãs do mercado de palestras dando ali suas dicas, que é muito importante, você vai contribuir para alguém, beleza? Rubadel, me conta aí, qual que foi o dia que você falou assim, gente, eu nasci para isso aqui mesmo, que maravilhoso. Bruno, pode parecer muito clichê, mas não foi o dia que eu recebi meu melhor cachê. Não foi aquela empresa que eu fechei um contrato de 10 palestras num único mês. Não foi. Para mim, o dia que eu tive a certeza que eu estava no caminho certo foi quando, numa cidade do interior, fazendo uma palestra para o Sebrae, no final da palestra, veio um rapaz conversar comigo e falou, cara, eu estava prestes a dar fim na minha vida e você falou uma coisa que mudou meu jeito de pensar e eu acredito que um dia você ainda vai vir falar de mim. Nossa. Cara, e isso me tocou, me emocionou. E esse rapaz hoje, ele montou uma empresa que faz instalação de calhas, e esse cara se tornou referência na cidade dele, e o cara estava prestes a literalmente dar cabo na vida dele. E talvez algo que eu disse, eu confesso para você que eu não lembro o que eu falei, mas ele falou, olha, você falou uma coisa que tocou meu coração e me fez mudar de ideia. E ali eu falei, cara, eu tô no caminho certo. E isso para mim, sem dúvida, pode não parecer muito para quem está assistindo, mas para mim teve uma relevância tremenda e me fez certificar do meu propósito. É o prazer, né? É o propósito, né? Que tá lá. E Alvarenga, qual que foi o dia que você falou assim, nasci para isso aqui, que coisa maravilhosa, quero estar aqui para sempre? Foi falando de um assunto que eu sou apaixonado, que é espiritualidade, consciência, sabe? Eu não recebi por essa palestra. Essa palestra foi um público de 500 pessoas, que foi o meu maior público até hoje, nunca passou de 500 pessoas. Gostaria muito, quem sabe um dia eu vou chegar a 1.000, 2.000, não sei, talvez. Mas foi um evento de espiritualidade, consciência, inteligência emocional, esse era o assunto. E no final, eu pedi permissão para recitar um decreto espiritual, que é muito pouco usual, mas remete à figura de Cristo. E eu pedi a permissão, na hora me veio o insight e eles disseram, ok, tá bom. E no final é um decreto que você recita ele com muita energia, com força, né? E meu amigo, o reconhecimento no final, sabe? As pessoas vindo no final, agradecendo muito, outras se emocionando, querendo tirar foto, abraçando, obrigado, nunca vi isso. Isso Legal. É muito bom. Eu não ganhei dinheiro, pelo contrário, eu paguei por esse evento para estar lá. Valeu a pena demais, né? Um material fantástico foi colhido, muito bacana, enfim. Que eu me lembre foi esse. Teve vários outros, graças a Deus, né? Muita coisa legal. Inclusive o Bruno, né, agenciou uma palestra pela Avante, né? Pela Avante, que na CRC. CRC, não é isso? Então foi em Poços de Caldas e em Uberlândia. Isso. A de Poços de Caldas foi muito legal, porque depois a gente saiu de lá, eu estava com fome, já era umas 10 horas da noite, mais ou menos, quase. E tinha lá o filmmaker comigo, né? Que inclusive o Bruno Bettini aqui também recomendou, né? Então nós fomos buscar alguma coisa para comer e tinha parte da audiência também buscando algo para comer ali. Tinha umas 20 pessoas aproximadamente. E eles me viram na hora, professor, não, você vai jantar com a gente, vai ser uma honra, vamos lá. E a gente se sentou, conversamos bastante lá, né? Tive que dar uma mini palestra lá para o pessoal, de 20 pessoas, foi muito bacana. Então, tudo isso foi remunerado, ok, né? Mas são lembranças que a gente traz com a gente com muito carinho, sabe? Legal. Entendeu? Eu costumo dizer que palestra, né? A gente acha que palestra é sobre ensinar. Fazer com que os outros aprendam. Mas fazer sobre o outro sentir, né?
Não é que eles não vão aprender, eles vão aprender também, mas é aprender sentindo. Senão a gente sai do formato de algo experiencial, algo que realmente vai impactar as pessoas, para um curso, para uma aula, né? E a ideia é realmente que um palestrante que vai deixar marcas é o palestrante que faz sentir, né? Ah, com certeza. Eu sempre tenho essa fala, que as pessoas elas vão esquecer com certeza o que você falou, mas elas vão se lembrar de como você as fez sentir. E por isso que todo palestrante precisa aprender a ter técnicas de comunicação, de oratória, que vão despertar sentimentos de forma intencional na sua audiência. Então esse palestrante que está preparado para, quando ele vai passar um slide, quando ele vai fazer um pitch ou quando ele vai trazer um conteúdo específico, ele tem que saber qual emoção ele quer despertar na plateia naquele exato momento. No grande finale dele, como ele quer finalizar, qual energia que ele deseja que a plateia saia da palestra dele. É uma energia lá em cima ou é um momento reflexivo? Então ele precisa ter ciência, consciência do resultado que ele quer obter. Então o cara, quando coloca intencionalidade na comunicação dele, e tudo fica mais fácil. Maravilha. Voltando agora para o assunto da esteira de produtos, Bora. eu queria saber de você o seguinte. Vamos supor que a gente tem ali um palestrante que fala sobre empreendedorismo, legal? Eu costumo dizer que o palestrante, se ele fez um e-book de empreendedorismo, ele já tem ali praticamente a estrutura para a apostila. Ele já tem ali a estrutura para o curso online. Ele já tem estrutura para o treinamento. Ele não precisa se limitar à palestra. Eu costumo dizer que quando você organiza o seu conteúdo de uma forma intencional e estratégica, o seu livro está pronto, está tudo organizado. Você só vai agora modular a forma de entrega desse produto. E aí é o seguinte, Alvarenga, para a pessoa que é um palestrante de empreendedorismo, liderança ou vendas, ele dá palestra. O que você vê de competência que essa pessoa precisa desenvolver para sair de palestra para treinamento? Para treinamento. Isso. Bom, naturalmente que ele deve ter participado de alguns treinamentos também, Boa. certo? Sim. Então ali ele já tem a modelagem, né, daquilo que ele pode reproduzir. Então, criar alguma coisa nesse sentido. Experienciar um treinamento. Exato. Muito importante. Então, falando da minha experiência, tá? Hoje eu tenho 2 e-books, eu tenho 2 cursos online, que inclusive eu estou gravando um, né, que é o MetaFlow, que é para ansiedade, etc. Tá? Por quê? Eu falo muito o seguinte, a pessoa, ela quer uma cura, quer uma transformação, mas ela precisa buscar conhecimento de base também. Normalmente eles querem a solução rápida. Não querem o conhecimento, eles querem o resultado. Que é a mágica. E não tem mágica. Inclusive, né, mágica vem de mageia, Só tem ilusão. que significa Só ilusão. ato de invocar poderes. Essa palavra magia eu adoro ela, é espetacular, né? Enfim, então, os 2 e-books, 2 masterclasses gravadas, que são aulas importantes. Então, nesse caso, né, pode-se ter uma palestra gravada para poder vender. Legal. Tá? Logo após, aí eu tenho um treinamento, o workshop, Sim. que é de 3 horas, que em geral, quando a gente vai negociar com a empresa, mas a palestra está custando tanto. Ok, então vamos fazer o seguinte, eu te dou 3 horas, te cobro o mesmo preço e a gente dá um workshop interativo que a sua galera vai interagir. Essa é uma sacada muito bacana, né? Ou seja, o cara, opa, então gostei disso aí. Ah, mas o meu evento tem um dia inteiro, tem cronograma. Falei, olha, se você achar que vale a pena aqui, você mexe no cronograma. Eu te dou 2 horas, te dou 3 horas e cobro o mesmo preço. Para nós palestrantes aqui, treinadores, etc., professores, ficar 1 hora ou 3 horas, para quem gosta, para mim não faz diferença. É isso aí. Né? Porque normalmente você não vai, é muito difícil você fechar 2, 3 palestras num dia só. Então, normalmente uma palestra num dia. Então ali você já está se entregando e tudo mais. Ou seja, é importante ter o e-book, super importante, né? A masterclass gravada, a própria palestra gravada, treinamentos, cursos, etc. Que treinamento é diferente, né? Eu costumo falar que nessa habilidade do treinamento, assim, ó, eu quero ter a palestra, eu tenho uma palestra lá sobre como montar um plano de negócios. Perfeito. Aí, ao invés de fazer só a palestra de 1 hora, eu quero avançar para fazer um dia inteiro sobre empreendedorismo. Ok. Só que dar a palestra operacionalmente é uma coisa. Fazer um treinamento de um dia inteiro, ele vai ter que ter outras, não é só o conteúdo, ele vai ter que ter outras habilidades também para desenvolver. É fato. O que você recomenda para essa turma? Olha, primeiro, não é simples montar um treinamento de um dia. Eu já levei 1 ano para montar esse treinamento. Ou seja, é muito importante ter essa base, como você falou, tem que estudar. Pegar expertise, experiência, a parte do empreendedorismo e criar um treinamento. Não consegue? Busca um mentor para tratar desse treinamento. Está aqui um mentor aqui, ó, que pode ajudar na criação desse treinamento. Cronograma, etc. É isso, Bruno. Eu costumo dizer que, às vezes, a palestra, a gente vai fazer uma entrega energética de 1 hora, a gente consegue ser o tempo todo 100%. Lá na imersão que eu faço de 3 dias também. Você tem uma de 3 dias também? Tem. Você não consegue fazer no mesmo ritmo.
o cansaço físico, né? Você não vai ficar em pé o tempo todo, tem que ter uma cadeira, às vezes, para você dar uma sentada, para poder passar, às vezes, um conteúdo mais denso e depois fazer alguma interação. Então, a entrega do treinamento, eu já participei do Mente Heróica do Alexandre Alvarenga. É um treinamento de uma energia que você usa ali durante 8 horas, né? 10 horas. 10 horas que ela é pancada, né? Ela é bem forte. Agora, tem aquela questão, né? Tem o gosto, que é o propósito, então isso te dá energia, Sim. certo? Tem o preparo da voz, tem toda a expertise e a experiência de outros treinamentos que eu participei como aluno. Sim. Então, por isso que se leva um certo tempo para você criar um bom treinamento. Depois que você criou ele, por exemplo, levou 1 ano para criar, tá? Ele tá pronto? Tá para aquele momento. Para aquele momento. Você vai ter que mexer nele constantemente. Sim. Constantemente. Mas o que eu recomendo, nesse sentido, né? Sair de uma palestra, ir para um treinamento de um dia, de uma vez? Não, você passa para um workshop. De 3 horas, de 3 horas. Uma tarde. Uma tarde, Sim. 9 às 12, né? 14 às 17, enfim. Sim. Mas o que importa é ter o up, que é o upsell, você vender algo que custe um pouco mais e que ofereça essa continuidade. E caso a pessoa não queira continuar porque ela não tem condições, ela continua comigo comprando algo mais barato. Legal. Se essa pessoa já tiver a palestra que tem um upsell, que é o acima, e um abaixo, já é o suficiente para começar. Mas eu acho que essa foi fundamental. Ao invés de chegar indo por um dia inteiro, faz uma de 3 horas. Isso. Que é um workshop. Exato. Legal. E aí, Rubadel, a pessoa que está ali nos ouvindo ali, tem a palestra montada, tem o conteúdo organizado, ela quer gravar um curso online. E aí, para onde que ela vai? O que você recomenda para ela? Eu recomendo não gravar o curso online. Parabéns. Vamos lá. Bom. Não gravar de cara. Sim. Fazer uma certa pesquisa de mercado antes. O primeiro requisito para o palestrante gravar um curso online, ele precisa ter PhD. Mas eu não estou falando do PhD da formação acadêmica. Pós-doutorado, não. Pós-doutorado não. É paixão, habilidade e demanda. Ele tem que ter paixão por aquilo que ele faz, ele precisa ter habilidade naquilo que ele se propõe a fazer e precisa haver demanda de mercado. Eu vou contar um caso rápido que aconteceu comigo, uma frustração minha. 2, na verdade. A primeira delas, na pandemia, poxa, caíram todos os meus contratos de palestras. Eu falei, beleza, vou pegar meu conhecimento que eu tenho e vou gravar um curso online, vou vender, vou ficar rico. Fazer o famoso 6 em 7. Pronto. Eu peguei, gravei um curso de marketing pessoal, coloquei na plataforma Hotmart e vendi 0. Nossa. Por quê? Poxa, eu não fiz um estudo de mercado. Eu achava que havia demanda para aquilo que eu estava querendo vender. Então, essa foi minha primeira experiência. Qual que foi o investimento que você teve nesse curso? Foi quase que 0, porque eu gravei em casa, usei meu próprio recurso, eu tinha minha própria câmera. Boa. Gravei em casa. Ok. Você já tinha os equipamentos? Já tinha os equipamentos, então não precisei investir. Essa foi uma grande vantagem. Legal, com essa experiência eu falei, pronto, deixa eu estudar o mercado, deixa eu ver o que há demanda. Aí eu tinha uma demanda na época que era uma demanda na pandemia de muitas pessoas me buscando, falando, peraí, você grava vídeo muito bem, você não pode ensinar a gravar vídeos? Eu falei, pronto, eureka, tá aí, eu vou gravar um curso de gravação de vídeos ensinando as pessoas a gravar vídeos. Tem professores que têm experiência no presencial, mas não têm experiência no online. Ela precisa entrar pra frente de uma câmera e ela trava. Ela não sabe como discorrer na frente de uma câmera. Eu vou ensinar isso. Legal. Gravei o curso, então, ou seja, eu já tinha habilidade, tinha demanda, só que tinha um detalhe. Não tinha uma paixão. Eu não tinha tanta paixão de falar, e eu vou explicar o porquê. Porque o público que estava vindo, eu tinha um gestor de tráfego na época, que ele só trazia gente mais idosa. Ele rodou meu tráfego, não filtrou por idade, e veio muita gente acima de 60, 70, 80 anos. E eu não tinha paciência para lidar com aquele público. Não que eu não tenha ensinar do zero. Você queria porque ensinar assim, quem já tinha alguma habilidade com o telefone. Pronto, resumiu. Eu queria falar com quem já tinha uma certa habilidade com tecnologia, e acabou não me trazendo uma paixão muito grande. Eu me frustrei com isso. Então, hoje, todo projeto que eu me proponho a fazer, principalmente no digital, eu sempre penso, tem PhD, tem paixão, tem habilidade, tem demanda, a chance de ser bem sucedido nisso é muito maior. Segunda coisa, na hora que você for estruturar uma esteira de produtos, busca pensar, beleza, que público eu quero atingir? Vamos lá, sempre pensa, primeiro, quem é o seu avatar? Quem é o seu público-alvo? O avatar, para te explicar mais fácil, é o seu público-alvo personificado. Quem é seu avatar? Legal? Qual é a sua promessa? O que você vai entregar? E uma promessa não necessariamente é um juramento que aquela pessoa vai ter aquele resultado. Você está prometendo algo que ela pode sim alcançar se ela aplicar toda a sua metodologia. E, por fim, a especificidade. A pessoa ela precisa ser mais específica. Ela tem que saber detalhadamente. Tem que ter clareza. Olha, eu estou te vendendo isso. Vou dar um exemplo no meu caso. A minha esteira de produtos começa com um e-book que se chama Como Combater o Medo de Falar em Públicos e Gravar Vídeos. Pronto. Ela sabe, ela entrou nesse infoproduto, que é um e-book. Desse e-book eu já tenho um order bump, ou seja, é aquela batatinha grande por R$1 a mais. Ela está ali comprando, já está no calor da emoção, já está prestes a abrir carteira. Você fala, poxa, se você comprar a aula deste e-book por mais R$19,90 é interessante para você? Pronto, legal. Dali, o que acontece? Durante esse curso, eu jogo ela para um curso de comunicação e oratória.
online, que é o poder da comunicação. Então, ou seja, é uma esteira que faça sentido Sim. para aquela pessoa ir caminhando. Ali dentro eu faço seedings, ou seja, eu implanto ideias de que ela pode me levar para a empresa dela para fazer uma palestra, para fazer um treinamento, e por fim, se fizer sentido para ela, se ela quiser um acompanhamento de perto, ela pode vir conhecer a Magnetize, que é a minha mentoria, que é o meu programa de acompanhamento individualizado, onde ela vai se tornar um comunicador com posicionamento para vender mais de forma magnética. Maravilha. Você tocou num ponto importantíssimo que eu falo para o palestrante aí, que muitas vezes vai falar assim, Bruno, eu quero gravar meu curso, quero gravar e tal, botar no Hotmart. O que eu falo para eles é, cara, primeira coisa, você vai gravar em casa. Se você for pagar qualquer coisa de gravação, de edição, você vai fazer a VSL, né? Que é o vídeo da página de venda. Tudo que você for investir de material top, inicialmente, a gravação tem que ser para venda. A aula, por enquanto, você vai fazer no Zoom, você vai ligar o seu Zoom, compra um notebook legal, que tem uma câmera boa, compra uma webcam legal, uma boa iluminação na sua casa, luz normal mesmo. Nem precisa ter um cenário maravilhoso. A gente fica pensando, vou fazer um cenário mais top. A videoaula... Tá curtindo. Isso. A videoaula, inicialmente, ela é nessa linha. Eu tenho gente aqui que gastou 25 mil reais para gravar o curso todo, na hora que vai ver não vende nada. E aí você fala assim, cara, que loucura, né? Até hoje, o meu cenário, sabe o que é, Bruno? É um pano preto com uma luzinha azul refletida no fundo e eu na frente. E eu vou te falar que eu já vendi mais de 1000 cursos de um determinado curso, que esse é o meu cenário. Legal. Pronto, cara, tá ali. Alexandre Alvarenga também, né, Alvarenga? Lá é assim também, né? Cozinha, cortininha preta, tem um estantezinho agora tem uma plantinha ali e tal. É o suficiente. É o MVP, o mínimo produto viável. Exatamente. Antes da gente ir pro próximo quadro aqui, eu quero agradecer a Coloro Indústria Gráfica. Você que é palestrante, precisa imprimir os seus livros, tem livro próprio, é livro solo. Quer imprimir o seu livro, você vai entrar em contato com a Coloro Indústria Gráfica, melhor indústria de impressão de livros aqui em Belo Horizonte. Faz a sua cotação, tenho certeza que vai ter um ótimo atendimento. E se está faltando a editora ainda, a editora Avantic. E aproveitar mais um agradecimento agora para MRKS. Você precisa fazer o seu uniforme, ou então fazer camisa para o seu evento. Você que é palestrante, quer que todos os participantes recebam uma camisa, MRKS personalizados, vai te entregar um melhor produto também. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Caminhando agora para uma última etapa nossa aqui, Alexandre Alvarenga, qual que foi aí dentro da sua experiência nos últimos 10 anos? Você frequenta muito curso, né? Formações internacionais. O que você já viu o palestrante fazer assim? Sabe aquela falha miserável? Você fala assim, nossa Deus, o que ele arrumou aqui? Que você falaria assim, nossa, se eu pudesse ter tido a oportunidade de trocar uma ideia com esse palestrante, eu teria falado isso aqui para ele. Você tem até uma situação que você falou assim, nossa, que realmente foi complicado? Tem várias. Embora eu tenha usado muito mais a compaixão do que a crítica, sim, certo? No momento que eu vi, falei, puxa vida, cara, ele não percebeu isso. Ele não está percebendo, sabe? E aquele ímpeto de querer ir lá, falar, ajudar, mas não tinha como, né? Eu costumava dizer o seguinte, tem um livro que chama-se Todos se comunicam, poucos se conectam. Boa. É um livro que eu indico para você que está nos assistindo aí, John Maxwell. Ele é americano, ele é um palestrante de liderança. Todos se comunicam, poucos se conectam. E em alguns workshops que eu ministro, tem exercícios dinâmicos. E um deles é o exercício dos olhos nos olhos. Olhos nos olhos é uma conexão pura ali. Os olhos são o espelho da alma. E eu tinha isso muito comigo. Esse palestrante, ele pregou o pé no palco do lado esquerdo, não saía de jeito nenhum do lado esquerdo. Eu estava do lado direito, certo? Olhando para ele o tempo inteiro, ele não olhava para o lado direito de jeito nenhum. Foi praticamente toda a apresentação. E eu me lembro de um curso que eu tinha participado, e o treinador falou o seguinte, e inclusive eu fiquei preso lá de uma vez, né, num treinamento lá. Eu sendo treinado como aluno, e ele falou comigo, Alexandre, você pregou o pé aqui, cara. Você tem que olhar para a plateia inteira. Você vai correndo os olhos, esquerda, direita, fundo, meio, X, o tempo inteiro, constantemente, olhando nos olhos. Mas aí eu falei com ele, sabe por que eu preguei o pé aqui? Porque essa pessoa da audiência, ela estava assim para mim. Totalmente receptiva. Então é óbvio que é muito mais confortável eu ficar olhando para aquele que é receptivo. Sim. Ele está gostando da palestra, ele está amando o conteúdo. Então eu vou falar para esse cara. Eu não vou falar para os demais. Então, nesse momento, eu vi essa falha desse palestrante, sabe? Um palestrante muito bem renomado, enfim. Mas gerou aprendizado, gerou mais reforço. Sim. Né?
Porque a conexão do olhar, claro que você não vai conseguir olhar para 500, para 200, para 100, óbvio. Mas quando você direciona o olhar Para o público. para o público pra como um audiência, todo, né, a possibilidade de conexão é muito maior. Entende? Sim. Que eu me lembre, tem vários outros. Tem vários sabe? outros, Vários não dá pra- outros, claro, Dario- claro. Inclusive eu mesmo, né? Fazendo uma autocrítica mesmo, né? Sim. Como aconteceu várias vezes, eu buscar o olhar que estava receptivo. Aquele olhar frio, gelado, crítico, eu não queria olhar para essa pessoa de Sim. jeito nenhum. Sim. Ou às vezes eu olhava com um olhar fulminante. Entendi. Não é legal, Sim. né? Verdade. Ou seja, isso é orgulho, Sim. entende? Sim. Eu cometi vários erros, né? Inclusive estão esses erros no livro Oratória e Persuasão. Maravilha. Vários erros que eu cometi estão lá. Ó, o Alexandre Alvarenga, ele trouxe 2 livros pra gente aqui. Um aqui eu até pesquisei enquanto ele falava, que é o Todos se Comunicam, Poucos se Conectam. Excepcional. Você consegue encontrar esse livro na Amazon. Amazon, estante virtual também e Mercado Livre. Está Isso. disponível aqui. Excepcional. E ele falou do livro de oratória. Esse aqui é um livro em coautoria que nós temos, Oratória e Persuasão. Inclusive, fica o convite aí, ó. Dia 8 de dezembro, agora, aqui em Belo Horizonte, na Biblioteca Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade, feriadão. Não tem trânsito na Praça da Liberdade nesse dia, pode ficar em paz. Lançamento da 3ª edição desse livro, com esses 2 feras aqui, que é o Alvarenga e o Jorge Rubadel. A gente está agora com o Fred Marques também com a gente e com o Cristiano Nonato. Vai ser um prazer receber você lá. Entrada franca, não paga nada e você ainda pode pegar autógrafo com uma turma incrível. Legal? Jorge Rubadel, me conta aqui. Qual que foi o erro que você já viu acontecer, que você falou assim, nossa, meu amigo, Cara, se eu pudesse sentar para te contar. eu, como um bom analista de palestras, desde lá de 2004, eu já vi muita coisa que poderia ter sido evitada. Mas eu acho que, de longe, talvez a pior coisa que poderia ter sido evitada seria a pessoa entrar em cena nervosa. Tem uma frase que muita gente diz, que é o famoso, tá com medo? Vai com medo mesmo. E é a última coisa que eu recomendo no que se refere à glossofobia. Glossofobia, para quem não sabe, é o medo da exposição, medo de falar em público. Boa. E a pessoa fala, tá com medo? Vai com medo mesmo. E a pessoa não sabe o que desencadeia, o que vai desencadear dentro da mente daquela pessoa que tá com medo. Né? Vem as famosas respostas emocionais. Frio na barriga, tem gente que dá náusea, Tremedeira. tremedeira, suor branco, Sim. né, a sudorese. Então, ou seja, se a pessoa ela está se expondo de uma forma, então eu já vi palestrante que literalmente deu vários pitacos nele na hora que ele entrou em cena, era nítido, claro, que ele não estava preparado. Ele transpirava muito, tremia, ele pegava o controle, o passador de slides e ficava tremendo, a gente via isso. E a pessoa fala, poxa, mas ele não tem culpa de estar assim. Legal, talvez é porque aquele palestrante que se propôs a fazer aquela palestra, ele não sabe que existem ferramentas que ele pode sim combater isso antes de subir no palco. Então minha recomendação que fica para você é, cure a sua glossofobia antes de subir no palco. E a boa notícia é que é totalmente possível, né? O ser humano só nasce com 2 medos, medo de cair e medo de barulho alto. Legal, os outros 6 medos básicos da população mundial, que são medo da pobreza, medo do julgamento, medo de doença, medo de perder o amor de alguém querido, medo da velhice e medo da morte. Desses 6 medos básicos se derivam todos os outros. Mas ninguém nasce com nenhum desses 6 medos básicos. E nem o medo do julgamento, que a glossofobia está nessa caixinha. Então, ou seja, se você não nasceu com medo de falar em público, com o nervosismo, a timidez, com a vergonha, com o perfeccionismo, que também é medo de falar em público, dá pra curar. Então, a minha dica é cure antes de subir um palco. Maravilha. E falando em curar antes de subir do palco e melhorar antes de entrar na sua live, eu quero chamar a Raíssa para dar um recado para você aqui sobre a sua internet. Antes de entrar na live, antes de fazer a sua reunião no Zoom com o seu cliente, você tem que falar com a Implantar Telecom no número 41 0955. Raíssa, vem para cá, traz o seu recado para a turma. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Maravilha, obrigado, Raíssa. Pessoal, Implantar Telecom, melhor internet de Belo Horizonte e região. Liga lá para a turma que eu tenho certeza que você vai ter um atendimento incrível. Rubadel, o Alexandre Alvarenga já deixou como dica pra gente aqui, ó. Todos se comunicam, poucos se conectam. Deixa pra turma aí um livro, um filme que tem a ver aí sobre o nosso conteúdo. Eita, então vou deixar uma dobradinha, então. Pode parecer muito clichê, mas a galera vai entender. Que é do maior comunicador e aquele que eu mais admiro. Infelizmente eu não tive a oportunidade de vê-lo atuando presencialmente, mas é Jesus. Eu sou um cara muito cristão, trago muito essa minha vida espiritual, busco estudar muito sobre teologia e no que eu falo que as pessoas perguntam, mas por que Jesus? Na minha opinião, como comunicador, como palestrante, como mentor, como treinador,
Jesus tinha 3 qualidades muito grandes. A Já primeira, faltou curso online para Jesus, né? curso online. Só falta... Não, de uma forma ou de outra ainda tem, porque tem muita gente que vende curso online da mensagem dele. Então, ou seja, tá resolvido de uma forma ou de outra. Mas vamos lá. Primeiro aspecto. Jesus, ele tinha empatia. E eu acho que o ato de ser empático, um bom comunicador, não é só aquele que escuta. Ou melhor, não é só aquele que fala, mas é aquele que sabe ouvir verdadeiramente e se coloca no lugar do próximo. Jesus tinha isso muito claro. Segunda coisa, Jesus vivia aquilo que ele pregava. Porque é coisa horrorosa. Congruência. Congruência. E que é uma coisa horrorosa é o palestrante que fala uma coisa e vive outra. O cara que fala de um negócio, mas vive outra completamente diferente. Jesus não. Ele pregava sobre humildade, o cara era humilde. Terceiro, Jesus ensinava por parábolas. Ele era didático. Boa. O que são parábolas? Histórias com uma lição de moral no final. Aí, beleza. Então, com isso, eu deixo o Novo Testamento, a Bíblia. Eu sempre brinco que eu falo o seguinte, que Deus, ele criou o jogo, ele deu pra gente o manual e ainda veio jogar o próprio jogo. Para mostrar que dá pra zerar. Para mostrar que dá pra zerar. Então, ou seja, e a série, por mais clichê que pareça também, The Chosen. Porque eu gosto muito do The Chosen, porque o ator que personifica Jesus, que interpreta Jesus, ele, para mim, ele traz o Jesus que eu sempre sonhei em ver, que é o Jesus mestre, o Jesus professor, o Jesus palestrante e o Jesus que tá ali junto com as pessoas e tá compartilhando conhecimento, ensinamentos a cada momento que ele pode. Boa, maravilha, obrigado, show de bola. Alexandre Alvarenga, uma mensagem final para a nossa audiência, o que você diria para a turma aí, para ficar no coração deles, para eles... Patrimônio. Todos queremos ser felizes, todos sabemos as coisas que nos fazem felizes, mas não fazemos essas coisas, porque a gente está ocupado demais tentando ser feliz. Muito bem. Então, falando de patrimônio, a gente tem intangível e intangível. Vamos falar dos intangíveis. Seu maior patrimônio intangível, qual que é? Minha família. Sua família. E o seu, Rubadel? Com certeza, minha família. Sua família, ok. Então vamos lá. Na verdade, a gente não tem certo e errado, tem a visão de cada um. A família em si é composta por pessoas. Então eu diria que, dos patrimônios intangíveis, nós temos 4. E na ordem de prioridade, tá? Quando eu vendia seguro de vida, por exemplo, na multinacional, a gente dizia que o maior patrimônio era a vida. Claro. Só que antes da vida tem 3. E sem eles, sua vida vira um caos. Então o 4º é a vida. O 3º, sem ele, sua vida vira um caos, que é a saúde. Boa. Então eu preciso ter uma boa saúde, eu preciso conservar uma boa saúde. Mas antes tem um 2º, que sem ele, a minha saúde vira um caos e minha vida também, que é chamado liberdade. Verdade. E muitas vezes nós estamos querendo cercear a liberdade dos outros. Não é libertinagem, é liberdade. Mas antes, tem o 1º. Com ele, você tem tudo. Você sabe usufruir de uma boa liberdade, você sabe ter uma boa saúde e você vai ter uma vida abundante. O 1º, qual que é? Eu não posso contar porque eu já ouvi essa já sua. Você já ouviu? De você já. Vou deixar pro Rubadel. Muito bem. Conhecimento? Isso, a Só que aí que tá. O conhecimento, ele advém da informação qualificada, mas ele só se torna sabedoria se for colocado em prática. Boa. Então esse é o nosso maior patrimônio. Como disse Sócrates, finalizando, eu gosto muito, ele disse, no mundo só há um bem, o saber. Só há um mal, que é a causa de todos os nossos sofrimentos e dificuldades, a ignorância. Então busque o saber constantemente através de uma informação qualificada que gera um bom conhecimento e que gera prática, que é a sabedoria. E se torne um excepcional palestrante. É o que eu desejo para todos nós. Maravilha, muito bom. Obrigado, Alexandre Alvarenga. Obrigado, Jorge Rubadel. Inenarrável a participação de vocês. Me sinto honrado, viu, por aceitar o convite. A honra é nossa. Obrigado mesmo. E você que está nos ouvindo aí, parabéns por ter ficado até o final com a gente, até o final do programa. Fica o convite aqui para vocês, dia 28 agora, terça-feira que vem, a gente tem uma edição presencial do Apogeu do Palestrante aqui em Belo Horizonte. E se você estiver vendo esse vídeo depois da data, a gente se encontra toda a última terça-feira do mês aqui em BH, um encontro presencial com vários palestrantes. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e será muito bem-vindo. Obrigado a toda a equipe do programa que está com a gente. Partiu pra cima. Valeu!